Drenagem venosa superficial do cérebro. Aula apresentada pelo Dr. Djalma Menendez no curso de Neuroanatomia e Técnica Neurocirúrgica da disciplina de Neurocirurgia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Boa noite a todos. Meu nome é Eduardo Carvalho Rivas, eu e a doutora Leila e o Dr. Wayne. A gente está começando de novo essas reuniões de Neuroanatomia e Técnica Cirúrgica. O objetivo é ensinar os nossos residentes do Hospital das Clínicas, mas com certeza é um curso aberto aos outros. E a gente vai procurando sugestões de aulas, de pessoas que apresentaram boas aulas, então a gente é aberto a receber propostas, sugestões, de que todo mundo, vê uma aula especial por aí, vê alguém falando bonito, ou tem um tema que vocês têm mais interesse, é legal propor para a gente ir atrás. E foi com esse pensamento que eu chamei o Djalma. Eu fui para um congresso brasileiro de neurocirurgia faz mais ou menos um mês, e o Djalma estava dando uma das aulas, que foi uma das boas aulas do congresso mesmo, que era sobre a drenagem venosa superficial do encéfalo, e aí eu convidei ele para participar da nossa reunião e mostrar essa aula para quem não conseguiu ir para o congresso. Tá? O Dr. Djalma, ele é neurocirurgião formado pelo Hospital das Clínicas, ele é contemporâneo meu e da doutora Leila, então já é uma pessoa muito conhecida e querida pela gente, e a gente tem o prazer de convidar ele para dar essa aula que eu gostei bastante, tenho certeza que vocês vão gostar também. Djalma, por favor. Oi, Ribas, então, queria agradecer aí o convite, tá? Fico à disposição, é uma boa iniciativa, né? A gente que gosta de anatomia, a gente não vê como algo que vai se repetindo, né? Sempre a gente está querendo discutir algo diferente, algo para aprender, que vai somar os nossos conhecimentos, né? Então, é legal falar sobre anatomia, porque é um assunto que a gente demonstra interesse, uma questão muito pessoal. Então, vamos lá falar sobre a drenagem venosa superficial do cérebro, né? Foi uma aula que a gente apresentou no Congresso Brasileiro agora, recentemente, né? Tem uma outra aula também que eu acho que deve ser a próxima, que vai falar sobre não vamos deter particularmente a drenagem superficial, né? E por que entender o sistema venoso cerebral, né? Falar, olha, é um assunto chato, a gente não gosta de estudar, todo mundo acha que é decoreba. Será que realmente tem muitas variações anatômicas na questão do sistema venoso, superficial, profundo, que não necessita a gente entender essa anatomia para as nossas cirurgias, porque a gente está estudando anatomia para melhorar as nossas cirurgias, né? Então, as veias, né, o sistema venoso superficial, vai ser um sistema que vai te ajudar muito no seu intraoperatório. Por quê? Às vezes você tem diversos recursos para se orientar, para se localizar numa cirurgia, e às vezes você pode se perder, né? Nós estamos cada vez mais evoluindo, fazendo craniotomia às vezes menores, não temos muitos pontos de referência anatômicos para nos orientar. Então, às vezes, os vasos, né, quando a gente estuda o exame pré de um paciente, os vasos sanguíneos, eles são um importante ponto de referência. Então, as veias, inclusive, mais do que as próprias artérias, porque as veias elas ficam mais aderidas ao parênquima cerebral do que as artérias que estão dentro do sulco. Então, às vezes, está operando um tumor, um glioma, por exemplo, que tem uma dificuldade muito no intraoperatório, e você definir o que é tecido normal, o que é tecido tumoral, às vezes as veias podem nos ajudar a diferenciar o que nos ajudar na orientação anatômica. E uma coisa importante também das veias, que a gente não dá muito valor assim, é quando nós precisamos fazer uma lesão ou sacrificar uma veia superficial. Às vezes estamos dissecando uma fissura, dissecando uma área do cérebro, né? E às vezes precisamos cortar essa veia porque ela está no meio do nosso caminho, a gente precisa sacrificar essa veia. Então, vários trabalhos já mostraram que uma lesão venosa, ela pode levar a um quadro de infarto venoso, né, edema no próprio cérebro, né? Então, começa quando você sacrifica uma veia, nós temos um quadro de hipertensão venosa, que vai levar a um edema cerebral, vai levar a um infarto venoso e pode ter até a formação de uma transformação hemorrágica posteriormente. Então, é isso que a gente quer evitar e isso que a gente quer entender. Não é habitual acontecer, porque as veias elas têm uma rede de conexão muito ampla,
Então, às vezes, uma consegue suprir a drenagem da outra, mas em alguns casos nós vamos ter. Por exemplo, nesses trabalhos mostramos de 10%, 13% de complicações por sacrifício de lesões venosas, né? Então, e às vezes nós achamos, não, essa lesão aqui é hemorrágica, como, por exemplo, nesses casos aqui, isso aqui foi da espatulação, por exemplo. Mas não, nesse caso eu peguei um artigo que mostrou, o colega operou, teve uma lesão do seu sagital, e aí a transformação hemorrágica aconteceu dias após a abordagem cirúrgica. Então, é isso que a gente quer evitar, né? A gente quer evitar que haja uma complicação desse tipo e piore o quadro neurológico do paciente, né? E às vezes a gente acha que não, aconteceu uma lesão hemorrágica, uma contusão, ou porque foi uma espatulação, a gente afastou muito o cérebro, e na verdade, às vezes, é a drenagem venosa superficial que foi comprometida. Então, a drenagem venosa superficial do cérebro, ela é classificada em grupos, né? E ela vai ser baseada justamente na via de drenagem final dessas veias. Então, nós temos 4 grupos. O grupo do seio sagital superior, né, que envolve todo o seio sagital superior. O grupo esfenoidal, que vai ser a porção terminal da veia silviana superficial, que é aquela veia que fica lá na fissura silviana, né, e ela vai lá para o seio esfenoparietal drenar, ou às vezes para o seio cavernoso, né? Existe um grupo tentorial, que é esse que fica aqui na base dos lobos temporais e occipitais, e ela é composta por seios tentoriais, seio transverso e o petroso superior, ou seja, todos esses seios que ficam aqui na superfície basal do cérebro, em cima da tenda do cerebelo. E é esse sistema, esse grupo, onde vai chegar a tão conhecida veia anastomótica inferior, ou veia de Labé. Né? E existe um último grupo, o 4º grupo, que é o grupo falcino, que vai pegar toda essa drenagem venosa da parte do seio sagital inferior e o seio reto até chegar na tórcula ou na confluência dos seios. Então, a gente divide em 4 grupos conforme a via de drenagem final dessas veias. Né? Essas veias elas vão convergir sempre para um seio venoso, e aí do seio venoso ela ganha a circulação sanguínea extracraniana. Então, falando dos seios durais, que é uma coisa já batida, é uma anatomia bem conhecida, né? Mas tem alguns detalhes que eu acho que são importantes para a nossa prática como neurocirurgião. Então, o seio sagital superior, ele começa lá na fossa anterior, né? E ele ocorre justamente porque a dura mater do crânio, ela tem 2 folhetos, né? Então, quando o folheto interno se destaca do folheto externo para formar a foice do cérebro, existe um espaço que fica nessa região, que é onde acontece o seio sagital superior. Então, às vezes, o seio sagital superior ele é acompanhado dessas estruturas, que são lados venosos, são lacunas, né, lados venosos, fica na região parasagital, e ele se estende toda essa região intracraniana. E ele vai drenar, né, isso aqui é importante, para quem é que o seio sagital superior vai receber de drenagem venosa? Ele vai pegar toda a porção anterior da superfície inferior do lobo frontal. O que é isso? Ele vai pegar essa parte aqui, ó, toda essa superfície do lobo frontal, nessa superfície lateral do lobo frontal e medial, e ele vai pegar também essa parte aqui mais anterior e inferior do lobo frontal. Então, se vocês conseguirem imaginar que uma área de drenagem vai ser toda essa região aqui, ó, lateral, né, dos lobos frontais, dos lobos parietais, e essa parte interna aqui. E aqui dá para ver bem, da face medial do lobo frontal. Por quê? Essas veias, elas surgem aqui na fissura interhemisférica e elas alcançam o seu sagital superior nessa posição. Então, às vezes nós estamos operando uma lesão, alguma coisa, alguma estrutura aqui, e nos deparamos com a veia que vem daqui de baixo, ou seja, a gente não está vendo de onde ela vem completamente, a gente só consegue identificar que existe uma veia que está subindo e está indo para o seio sagital superior. Então, às vezes a gente vê o trajeto dela pequeno, uma veia não tem tanta importância, vamos coagular e cortar. E às vezes ela pode drenar uma área bem importante da face medial do lobo frontal, do lobo parietal, porque essas veias elas surgem aqui, ou se ela não drenar para o seio sagital inferior, ela vem drenar aqui para o seio sagital superior. E elas fazem essa ponte aqui, né? Então, as veias, né, isso são as veias em ponte, né, que a gente chama, elas existem em uma menor quantidade, principalmente nessa altura do joelho do corpo caloso e nessa parte occipital. Então, por exemplo, vamos fazer uma cirurgia com um paciente semi-sentado
e que precisamos acessar, por exemplo, a região da hipófise. Então, essa região daqui, da fissura interhemisférica, ela quase não tem veias em ponte. Então, é uma área muito boa de se explorar cirurgicamente, porque existem poucas veias em ponte nessa região. As primeiras veias que vão aparecer é essa veia daqui, ó, que é a veia parietal posterior. E geralmente ela vem como um tronco único, junto com a veia occipital, com a veia parietal posterior nessa região. E aí, a partir daqui, que nós vamos ter mais veias em ponte. Então, às vezes, nós vamos fazer um acesso interhemisférico, é a nossa grande preocupação, né? Será que vai ter um lado venoso aqui? Será que vai ter veias em ponte aqui que vão dificultar o meu acesso cirúrgico? Então, já adianto, nessa região do joelho do corpo caloso tem menor quantidade, e nessa região, principalmente aqui, ó, parieto occipital, tem menor quantidade de veias em ponte. Então, o seu sagital superior ele vai receber a drenagem venosa de toda essa superfície lateral, dos lobos frontais, parietais e occipitais, e a face interna também desses lobos, e vai pegar também essa parte mais basal frontal aqui, né, anterior, pela veia frontal polar. Sabendo isso, nós temos o outro seio que é super importante também, que é o seio sagital inferior, né, e às vezes está fazendo uma cirurgia, por exemplo, com acesso interhemisférico, meningioma de foice, e aí nós vamos seccionar o meningioma e começa a ter um sangramento venoso, e aí é da onde? Provavelmente, às vezes, tem que coagular esse seio sagital inferior, que ele está passando aqui na borda da foice do cérebro. Então, nós temos esse seio sagital inferior, que ele percorre a borda por cima do corpo caloso, até chegar aqui, desembocar no seio reto, junto com a veia de Galeno, né? Então, o seio reto, ele está aqui na junção da foice do cérebro com a tenda do cerebelo. Então, é o seio sagital inferior com o seio reto nessa topografia. Isso também é considerado a drenagem venosa dessa região, que pode ser tanto para ser o sagital superior, quanto para ser o sagital inferior. Então, essa região da face medial, dos lobos frontais, parietais e occipitais, elas podem variar nesse sentido. Então, se você está vendo uma veia de grosso calibre, provavelmente essa é a veia mais importante, é a veia que está fazendo a drenagem mais importante. Então, quanto maior o calibre da veia, mais importante é a sua drenagem superficial. Quanto menor o calibre, às vezes você pode ficar mais tranquilo no sentido de seccionar ou não uma veia, sabendo a anatomia dessas veias, de onde elas estão vindo, né? Então, essa é a grande X da questão. De onde é que essa veia está vindo? A gente não vai ver. A gente não vai ver na cirurgia essa imagem como um todo. A gente vai ver só uma janela disso aqui, uma veia pequena, que a gente não sabe, teoricamente, a gente não saberia de onde está vindo, né? Mas pela anatomia, pela topografia, pelo calibre da veia, a gente tem uma noção mais ou menos de onde é que essa veia está drenando. Além disso, nós falamos do seio sagital superior, o seio sagital inferior e o seio reto. Nós temos o seio transverso, né? Então, temos dois. Geralmente, o direito é maior que o esquerdo, porque o direito, se vocês notarem, ele recebe o sangue proveniente do seio sagital superior, que é esse daqui, desembocando para ir para o seio transverso à direita. Enquanto que o seio transverso à esquerda, ele recebe sangue principalmente do seio reto, que está vindo daqui, ó, que é de menor calibre. Então, por isso que, às vezes, o seio transverso, essa variação anatômica, nós encontramos em algumas angiorressonâncias, o seio transverso direito é um pouco maior que o esquerdo. Existe essa variação justamente por essa drenagem. Então, uma lesão de um seio transverso diferente pode ter um quadro clínico diferente, né? Porque vai pegar a drenagem do seio sagital superior, o outro vai pegar a drenagem do seio sagital inferior. E esses seios transversos, além disso, nós temos esse seio tentorial. São dois seios aqui, ó. Seios tentoriais. E isso é importante porque, às vezes, vamos fazer um acesso transtentorial e podemos nos deparar com um sangramento venoso de uma secção dessa tenda do cerebelo. Então, nós temos dois sistemas aqui. Tem o seio tentorial medial, que fica nessa região aqui, e um outro lateral. Esses dois seios, o medial, ele vai pegar principalmente a drenagem venosa superior do cerebelo, que vai depois drenar para o seio reto, confluência do seio transverso, sigmoide, e seguir para a jugular interna. Então, nós temos esses dois. O seio tentorial médio, ele vai pegar a superfície superior ou tentorial do cerebelo, e esse seio tentorial lateral, ele vai pegar as porções basais dos lobos temporais e occipitais. Tá? E é geralmente nessa região daqui que está chegando a veia de Labé. Tá? Então, nós temos o seio transverso, que fica aqui.
A confluência dos seios, essa daqui, geralmente ela está localizada atrás do íneo, né, da protuberância occipital externa. Então, nós temos a parte interna, onde está chegando o seio occipital e está saindo os dois seios transversos, lá na frente o seio reto e aqui o seio sagital superior. Notem que é uma área que recebe uma drenagem venosa de vários locais, né, tanto infratentorial, quanto córtex cerebral, da superfície lateral, superfície basal, superfície medial, né, estruturas internas. Então, aqui basicamente é o seio transverso e os seios tentoriais. Então, prestar atenção que às vezes, se for fazer um acesso, podemos nos deparar com um seio desse aqui e às vezes tem um sangramento venoso. Todo mundo que já operou sabe como é chato um sangramento venoso, às vezes é difícil a gente fazer hemostasia, né? Às vezes tem que colocar um pouco de cola, Sugicel, ter paciência, que às vezes demora mesmo para tamponar e parar esse sangramento. Com relação ao seio transverso, além disso, essas veias da superfície lateral do cérebro, elas não drenam de forma direta para o seio transverso. Às vezes, elas passam por baixo, elas fazem uma volta aqui na borda do lobo temporal e elas drenam primeiro para aquela região dos seios tentoriais, né? Então, nós estamos vendo aqui algumas veias temporais basais, que elas não vão direto para o seio transverso, elas podem drenar para aquele seio tentorial lateral. E essas veias daqui também, elas podem drenar para o seio transverso diretamente, mas ela faz uma dobra, né? E ela faz como se fosse uma veia em ponte, né? Por quê? Porque ela ganha um certo espaço, de repente você está manipulando, colocando uma espátula no lobo temporal para levantar, fazer um acesso subtemporal. Essas veias, elas têm elas conseguem esticar um pouquinho, né? Porque elas fazem essa volta, igual a superfície medial, para o seu sagital superior, daquelas veias em ponte. Então, às vezes, tomar cuidado, porque você está fazendo um acesso aqui nessa região, e você fala, não tem veia drenando para o seu transverso, vou levantar o lobo temporal. Na hora que você levanta o lobo temporal, essas veias, elas dobram aqui na borda do lobo temporal, e elas vão estar aqui embaixo. Então, na hora que você levanta o lobo temporal, você pode romper ela aqui embaixo. E ao romper aqui embaixo, começa a sangrar lá da profundeza, você não sabe de onde veio. Às vezes, lateral, basal, que vão para o seu tentorial. Aqui. Cuidado com essas veias que a superfície inferior elas podem estar drenando para os seios tentoriais, não direto para o seu transverso e você achar que não tem veia nessa região. Tem, às vezes fica aqui embaixo, tá? Com relação a outra drenagem venosa, nós temos o seio cavernoso, né, que recebe principalmente, tanto o seio cavernoso quanto o esfenoparietal, eles vão receber essa drenagem venosa superficial, através da veia silviana superficial. Então, se vocês notarem aqui, né, foi feita uma dissecção e nós temos toda a veia silviana superficial aqui, chegando no seio esfenoparietal. O seio esfenoparietal, ele fica na borda da asa menor do esfenoide, né? E, além disso, só para orientação anatômica, isso aqui é M1, aqui é a bifurcação da cerebral média, né? Então, aqui nós temos os ramos M2, né, em cima da superfície cortical da ínsula, e aqui a gente preservou a veia silviana superficial, mostrando ela chegando no seio esfenoparietal. Isso aqui é uma visão, praticamente, quase uma visão cirúrgica, né? Então, às vezes é comum, na hora da cirurgia, dissecando a fissura silviana, no finalzinho da fissura silviana, pum, existe uma veia aqui que está cruzando a nossa fissura silviana. E é muito comum, às vezes, a gente entra em cirurgia com R5, ele querer coagular e cortar, falar, não, vamos cortar e coagular. Então, calma, por quê? Se você coagula essa veia precocemente, se você coagula e corta essa veia, às vezes pode acontecer aquela cascata que eu falei no começo. Vai ter uma hipertensão venosa, né? Vai ter um infarto venoso, aí daqui a pouco o cérebro fica mais difícil de dissecar, você tem mais dificuldade na dissecção da fissura silviana, você toca no cérebro, o cérebro ele já fica mais friável. Então, assim, essas veias, você tem que ir trabalhando e tentando preservar o máximo possível, né? Você faz a coagulação e sacrifício da veia em última situação, na última opção, onde você já dissecou tudo, você já está com tudo dissecado, e aí sim você parte com o sacrifício da veia. Mas de cara, logo de início, é perigoso porque você pode piorar a sua cirurgia, você pode dificultar a sua dissecção da sua fissura silviana e ficar um lobo frontal mais friável, assim você toca, ele vira uma contusão e tudo mais. Então, essa é a veia silviana superficial.
que vai drenar para o seio esfenoparietal. Né? Lembrando, o seio esfenoparietal é esse seio que está chegando aqui, ele também recebe a veia oftálmica superior e ambos vão drenar para o seio cavernoso. E aí, do seio cavernoso, ele pode pegar para o plexo basilar, ou pode pegar para o seio petroso superior, seio petroso inferior, e de lá vai para o forame, o seio petroso inferior vai para o forame jugular, né? Então, nós temos todos esses plexos venosos aqui na base do crânio, né? O plexo basilar, o seio petroso superior e o seio petroso inferior aqui, indo para o forame jugular, para a via jugular interna. E interessante é que esse seio petroso superior, ele vai receber veias da região infratentorial, tanto do cerebelo quanto do tronco. Ele não recebe veias da superfície basal do lobo temporal, nem do lobo occipital. Então, na hora que você estiver fazendo um cauase, por exemplo, que você tiver aqui com o seio petroso superior, né, lembrar que aqui não vai ter drenagem venosa dessas estruturas. A drenagem venosa vai ser aqui atrás, que vai ser justamente a parte dos seios tentoriais ou então do seio transverso, né? Dito isto, nós temos então esses seios durais, né, o sagital superior, o sagital inferior, o seio reto, o seio transverso, o petroso superior, o esfenoparietal e o seio cavernoso. Então, nós temos agora as veias anastomóticas, né, que é isso que garante ao sistema venoso superficial a capacidade de a gente, às vezes, se dar o direito de sacrificar uma veia, né? Às vezes, na necessidade, falar, olha, eu preciso coagular essa veia porque ela está no meu acesso cirúrgico. O ideal é manter o máximo possível de veias preservadas para nós não termos aquelas complicações. Mas, às vezes, o cirurgião ele necessita de tomar essa decisão. E por que, às vezes, que não acontece essas alterações de infarto venoso, contusões, lacerações no cérebro? Porque nós temos uma rede venosa que se comunica, né? Nós temos uma comunicação dessa drenagem venosa e, às vezes, um sistema compensa o outro. Então, nós temos as veias anastomóticas, nós temos duas principais, que é a ditrolar e a LAB. A ditrolar, ela vai comunicar o sistema do grupo do seio sagital superior com essa região da fissura silviana, da veia silviana, tá? E a estrutura da veia silviana com as veias aqui para o seio transverso, né? Então, vai ligar toda essa região do lobo temporal. Né? E veia ditrolar vai receber o nome quando ela tiver essa comunicação, ó. Ela partindo lá do seio sagital superior, nós temos uma veia aqui, pegando toda essa região superior, que é a região do seio sagital de drenagem do seio sagital superior, e vai se comunicar com a veia de drenagem daqui, ó, da fissura silviana, né? Então, isso aqui é considerado uma veia ditrolar. E aí, temos várias variações anatômicas, né? Às vezes pode ter uma veia ditrolar, às vezes podem ser duas veias ditrolar, né? Às vezes pode ser uma veia de Labé, às vezes pode ser uma rede anastomótica muito pobre. Então, você nunca vai saber, você não tem como, a não ser que você faça um estudo angiográfico para ver como é a drenagem venosa, você nunca vai, imagina você operando uma craniotomia pterional aqui, ó. Você só consegue ver esta veia aqui, ó. E, às vezes, as veias da superfície lateral do cérebro, elas têm um tronco único. Então, às vezes, você pode pegar um tronco único venoso e pode pegar um território de drenagem venosa de vários locais. Então, esses troncos únicos são bem perigosos nesse sentido, porque eles estão recebendo veias de vários locais para um tronco único. Então, a veia ditrolar ela tem essas variações anatômicas e também, às vezes, o paciente ele pode não ter essas veias anastomóticas também, né? E elas serem independentes. Então, o que vai definir aqui é o calibre das veias. Então, vocês vão perceber que essas veias anastomóticas, elas são de um calibre maior, né? Porque elas têm um papel importante nessa drenagem venosa. Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos duas veias ditrolar, né? Uma veia aqui é anterior, aqui é posterior, uma veia ditrolar que está comunicando o sistema do seio sagital superior com o sistema da veia silviana superficial, né? Tem uma anterior e tem uma posterior, certo? E essas veias, elas comunicam, geralmente são essas veias da superfície lateral. A gente vai ver mais na frente quais são essas veias, mas ela pode surgir aqui de uma veia frontal média, pode surgir de uma veia do sulco pré-central, uma veia do sulco central, pode ser qualquer uma dessas veias que estão drenando essa superfície, até veia parietal, nós podemos ter uma veia ditrolar. Então, a veia parietal, quando ela se comunica com a veia silviana,
ela é considerada uma veia de Trolar, e o mesmo vale para a via de Labé. E aqui tem uma Labé duplicada também. O que é isso? Ela drena a região da fissura silviana e ela vai se comunicar com essas veias temporais, né? Geralmente é a veia temporal posterior, que é essa veia aqui, e ela vai drenar lá para o seio tentorial ou seio transverso. Então, podemos ter essas variações anatômicas. Aqui, no caso, uma veia de Trolar e veia de Labé duplicadas. Né? Às vezes, você não pode ter Trolar, tá vendo? Você tem veias que ficam aqui na borda da fissura silviana, que são as veias silvianas, e elas vão receber nome conforme a sua localização. Então, veias silvianas frontais, veias silvianas parietais, veias silvianas temporais. Então, essas veias silvianas, elas estão drenando para a veia silviana superficial, né? E aqui nós temos uma predominância da veia de Labé. Está pegando justamente uma veia temporal aqui, que vai drenar lá para a região do seio transverso. Então, mais uma vez, repito, na cirurgia a gente não vai ver essa veia de Labé descendo aqui assim bonitinha, estou vendo aqui a veia de Labé da fissura silviana descendo. Não, a gente vai ter uma área exposta aqui, em que a gente vai ver uma veia de grande calibre, que está se comunicando com a veia silviana superficial e está tomando esse trajeto descendente para o seio transverso. Então, a visão cirúrgica não é essa que vocês estão vendo aqui. Isso aqui é só para entender a anatomia, né? Então, por exemplo, aqui não tem veia de Trolar, mas você nunca sabe. Então, vocês notem que as veias aqui silvianas, elas são bem fininhas, né? Elas não têm um calibre importante. Então, provavelmente, elas não têm comunicação com o sistema do seio sagital superior. Então, justamente, ela não tem uma veia de Trolar, ela está restrita a essa região perissilviana. Mais uma vez, algumas variações anatômicas, né? A veia de Labé um pouquinho mais fina, a veia de silviana superficial quase que não tem, e aqui tem uma Trolar, né? Então, quando tem essa comunicação, ela é considerada a veia de Trolar, mais uma vez aqui uma veia de Labé, e a veia silviana superficial. Às vezes ela pode ser duplicada, ela pode ser única, e às vezes ela ser bem pobre, quase não ter veia silviana superficial. Então, na hora de secar a fissura, você não vai ter um sistema venoso aqui tão importante. Então, mais uma informação que você tem que ter cuidado com as outras veias, porque se ela não tem uma veia silviana superficial dominante, existem outras veias que estão drenando essa região. Então, tem que ficar atento a isso. Se não tem uma veia de um calibre grosso, por onde é que está acontecendo? E as veias corticais, elas vão o nome de forma bem fácil. Assim, se você entender a lógica da divisão anatômica, vocês vão entender facilmente essas veias, né? Então, assim, na superfície lateral, nós temos três superfícies, né? A lateral, a medial e a basal, ou inferior. E essas veias elas vão receber conforme o lobo que elas estão drenando e a área cortical de drenagem, né? Às vezes aqui, olha, por exemplo, ela pode receber um tronco único, né? E às vezes ela pode chegar diretamente no seio. Então, e antes, depois que ela sai da superfície pial, da superfície aqui em contato direto com o cérebro, ela tem um trajeto que fica meio suspenso, né? Se vocês notarem aqui, que são as veias em ponte, né? São aquelas veias que são lesadas lá no hematoma subdural crônico, essas veias em ponte. Às vezes a gente vai fazer uma craniotomia, a gente consegue ver aquela veia pendurada lá, que dá um medo, às vezes, né, de olhar essa veia. Quando o sangue é bem difícil de hemostasiar. Então, essas veias em ponte, elas têm esse trajeto aqui. E a gente, conforme a angulação dessa veia em ponte, a gente consegue mais ou menos dizer de qual área do cérebro ela está vindo, tá? Eu vou mostrar mais na frente aqui, ó. Então, na superfície lateral, a gente pode agrupar essas veias em categorias, por exemplo, de 3. Se vocês notarem, nós temos 3 veias frontais, aqui, ó, veia frontal posterior, média e anterior. Então, a gente, o que acontece? Ela vai ser dividida conforme a porção do lobo frontal que ela está drenando. Então, essa porção mais anterior, chamada veia frontal anterior. Essa porção mais média, né, a veia frontal média, e essa porção posterior, veia frontal posterior. E aqui nós temos 3 veias importantes que se relacionam com o sulco central, giro pré e giro pós. Então, tem a veia do sulco central, veia do sulco pré-central, desculpa, veia do sulco central e a veia do sulco pós-central. Então, essas 3 veias, elas formam uma outra categoria. Então, 3 aqui, e aqui, parietal, geralmente tem 2, né? Que é a veia parietal anterior e a veia parietal posterior, que é aquela veia que a gente consegue identificar no acesso interhemisférico parietal posterior, ela chegando aqui no seu sagital inferior. Então, dessa região para cá, é pouco provável ter veias em ponte, né? Por quê? Porque essa veia occipital,
ela está quase sempre drenando num tronco único, conjunto com a veia parietal posterior, tá? Então, nós temos essas 2 veias parietais, essa veia occipital, 3 veias relacionadas ao sulco central, né, e o sulco pré e o sulco pós, 3 veias relacionadas aqui ao lobo frontal e uma veia frontopolar, que vai pegar toda essa superfície basal e superfície anterior para drenar para o seu sagital superior também. E na borda da fissura silviana, nós vamos ter 3 categorias de veias. As veias silvianas frontais, estão relacionadas à fissura silviana no lobo frontal. As veias silvianas parietais, lembrando que separa o lobo frontal do lobo parietal é o sulco central. Então, as veias silvianas parietais e as veias silvianas temporais, né? Nós temos 3 veias temporais também, a veia temporal anterior, a veia temporal média e a veia temporal posterior. Então, geralmente, LAB vem dessa veia temporal posterior. Ela vai comunicar o sistema da veia silviana superficial para o seio transverso, né? Junto com a veia temporal posterior, tá? Então, essa veia aqui, elas são as 3 veias do lobo temporal, né? Veia temporal anterior, média e posterior, e a veia occipital. Então, se a gente dividir em 3, fica fácil de entender. 3 frontais, uma do pré-central, central, pós-central, parietal anterior, posterior, aí você já coloca o occipital aqui que engloba, faz para fechar a conta dos 3, né? E 3 veias temporais, anterior, média e posterior, e 3 veias sistemas perissilvianas, a veia frontal silviana, a veia parietal silviana e as veias temporais, as silvianas temporais. Então, essa é a superfície lateral. Se você dividir em categoria de 3, fica fácil de entender essas veias. E essas veias, se vocês notarem, elas têm uma angulação, que elas chegam no seu sagital superior, né? A dica é, a veia frontal a média aqui, mediana, ela chega mais ou menos num ângulo de 90 graus, junto aqui do seu sagital superior, tá vendo? Ela é a que mais se aproxima no ângulo de 90 graus. Então, se você está olhando essa veia chegando no ângulo de 90 graus, provavelmente é essa veia frontal mediana. E as outras veias, elas vão fazendo uma angulação. A veia frontal anterior, ela já tem uma angulação mais aqui, ó, nesse sentido. E depois essa aqui é mais 90 graus, e as outras veias, elas vão tendo essa angulação, ó, até chegar aqui na veia parietal, que vai ter essa angulação para cima. Então, isso aqui, mais ou menos, pode te orientar a saber que veia que você está lidando. Agora, óbvio, cuidado, às vezes você pega uma craniotomia para fazer uma sepse interhemisférica, você tem um tronco único aqui. E às vezes esse tronco único pode estar pegando a frontal a anterior, média e posterior. Então tem que ter cuidado aqui, tá? Mas geralmente essa veia, ela chega no seu sagital superior no ângulo de 90 graus. E nessa região aqui, ó, que é a região do joelho do corpo caloso, é uma região que tem poucas veias. Então esse aqui é um acesso também bom, às vezes, para nós fazermos um acesso interhemisférico. Essa é a superfície lateral. Então, aqui, mais uma vez, um tronco único, mostrando a veia frontal anterior. Então, elas vão receber o nome conforme a área do cérebro que estão drenando, né? A anterior, média, posterior. Então, aqui a veia do sulco pré-central, às vezes, tá vendo? Ó, com um tronco quase único aqui, né? Então, elas têm essa nomenclatura. A veia silviana superficial aqui na fissura silviana. Aqui, por exemplo, uma veia anastomótica de Trolar, né? E ela vem justamente da veia frontal posterior com a veia silviana aqui, silviana frontal aqui, né? Então, ela está comunicando o sistema do seio sagital superior com o da fissura silviana, com a veia silviana superficial, né? E provavelmente isso aqui é uma LAB, ó, indo lá para o seio temporal posterior, indo lá para o seio transverso. Então, é essa nomenclatura que a gente dá para as veias corticais na superfície lateral. Mais uma vez, né, as veias do sulco central, a do sulco pré-central, então a veia do sulco pré-central, a veia no sulco central, né, então ela vai separar. Então, às vezes, na cirurgia, o que acontece? Você estudou e você viu que no seu exame de ressonância, você tem uma veia do sulco central bem proeminente, bem calibrosa. Falei, opa, beleza, aqui é meu ponto de referência. Se eu encontrar uma veia desse calibre, eu vou saber que essa é a minha veia do sulco central. Então, eu sei que atrás dessa veia tem um giro pós e na frente eu tenho um giro pré. Porque essa anatomia, ela vai se manter, né? A não ser que você disser que a veia solte. Essa anatomia, ela vai se manter, porque as veias estão bem aderidas
ao cérebro. E enquanto que as artérias elas andam num sulco, se você abre a aracnoide, já muda um pouquinho, drena líquor, já muda. Então, às vezes, mesmo quando era meu navegador, que pode dar shift e tudo mais, você pode ter alterações relacionadas a essa anatomia. Então, às vezes, pode te ajudar de forma bem importante se você estudou o exame antes do paciente. Então, é sempre interessante estudar, por exemplo, a imagem T2, mesmo que você vai operar, sei lá, um meningioma, que capta bem em T1 com gadolínio, às vezes você operando um meningioma, dá uma olhada no T2, dá uma olhada nas veias, dá uma olhada como você for operar um glioma, olha no T2 como é que estão, você consegue ver pelo flow void as veias. Então, dá uma olhada no T2 para você ter ideia do que você vai encontrar de vaso. Você vai ter vaso em cima, vaso na frente, vaso atrás, que veia é, o calibre da veia, para você poder identificar. Porque na cirurgia você não vai poder coagular e cortar essa veia do sulco central. Imagina uma veia calibrosa dessa, às vezes é até mais fácil, né? Se você opera, coagula e corta e tira a veia do meio. Mas daí que é a necessidade de você entender essa anatomia para preservar essa veia. E geralmente, quando você coagula e corta essas veias, pode não dar nada, tá? Pode não acontecer nada, nenhuma intercorrência, não pode ter nenhum, pode a cirurgia ser lisa. Mas, em alguns casos, você vai ter problemas. Em alguns casos, os pacientes podem ter déficits neurológicos por conta disso, tá? Então, tem que ter... Se você for operando muito, você vai apresentar em algum momento uma complicação desse tipo. Então, se puder evitar, melhor, né? Então, nessa superfície aqui que eu mostrei para vocês, na superfície cortical, nós temos essa veia parietal posterior chegando no seio sagital superior, junto com a veia occipital, né? Ó. Então, essa anatomia é bem legal, porque dá acesso a uma área cirúrgica aqui bem importante. Aqui, mais uma vez, mostrando, então você consegue ter um acesso todo esse corredor cirúrgico aqui, ó, do seio reto até a borda da foice do cérebro, né? E às vezes você, na sua espatulação, você sabe que pode espatular um pouco mais, porque não vai ter veias importantes nessa região. Geralmente elas vão aparecer ou aqui, né? Então, cuidado com essa superfície basal temporal, que às vezes você está olhando aqui na superfície lateral do cérebro, acho que não tem veia, mas tem veia aqui embaixo. Então, essa aqui é uma grande pegadinha aí. Então, essas são as veias da superfície lateral. Se vocês notarem aquela questão da angulação, né? A veia parietal posterior ela também tem essa angulação para frente aqui. A veia silviana, que eu tinha comentado, também ela faz parte da superfície lateral. Essa veia que vai estar na fissura silviana, e ela vai no parietal, na borda da asa do esfenoide, né? Às vezes ela pode ser duplicada, pode ser uma. Então, na hora de dissecção dessa veia silviana, o ideal é a gente começar sempre pelo ponto silviano anterior, que é o ponto onde a gente tem um maior bolsão de líquor, né? Então, a gente acha partes triangulares aqui, a gente tem um bolsão de líquor maior. Então, é o ponto mais interessante da gente começar a dissecção da fissura silviana, porque você vai ter mais espaço, você consegue identificar essa veia, e você vai saber se vai trabalhar aqui inferiormente, na face temporal da veia, ou na face frontal da veia. Né? Você vai ter que abrir um pouquinho da aracnoide, dar uma olhada, ver qual o trajeto que essa veia vai percorrer, e tentar preservá-la ao máximo. Nunca tentar logo de cara, não, abriu aqui a fissura e tal, vou coagular a veia de cara. Não, tenta evitar isso, tenta preservar o máximo as vezes que você puder, porque isso pode trazer algum prejuízo em alguma cirurgia. Pode não dar nada, mas em algum momento pode trazer alguma consequência, tá? Então, essa é a veia silviana, e vocês notem aqui que ela tem várias veiazinhas, são as veias silvianas frontais, as veias silvianas temporais e as veias silvianas parietais, né? Vai pegar essa região, quer dizer, parietal é mais lá atrás, aqui não é ainda. Isso aqui são as frontais, mas na craniotomia pterional, você só depois do sulco central que você daria o nome de veias silvianas parietais, tá? Na superfície lateral, mais uma vez, a veia silviana aqui, mostrando a comunicação dela com a veia de Labé, e todas as veias silvianas aqui, ó, as frontais e as parietais e as temporais aqui embaixo. Mais uma vez a veia silviana também, com a veia de Trollado, uma veia de Trollado duplicada, a veia silviana aqui, e ela recebendo com a comunicação com a veia de Labé também. Então, às vezes, você secciona aqui, mas você tem uma drenagem venosa por trás, ou pela Trollado, ou pela Labé, pode não dar nada, mas, repito, às vezes pode dar, o ideal é tentar preservar. Na superfície medial, também é muito parecida a nomenclatura, né? Por quê? Porque você vai ter 3 veias frontais, né? Mediais, né? Veia frontal medial posterior, central e anterior. Né? Então, nós temos 3 veias frontais,
duas veias parietais mediais, a anterior e a posterior, e uma veia occipital aqui na região basal, tá? O que acontece? Junto com a pericalosa, nós temos duas veias também, né, que são as veias pericalosas, a anterior e a posterior. Essa veia pericalosa anterior, ela vai continuar aqui circulando o corpo caloso e ela vai dar a veia cerebral anterior. Então, às vezes, está operando, por exemplo, um aneurisma de Coa. E aí, lá na fissura interhemisférica, você encontra uma veia. Fala, isso aqui tem uma veia aqui, não vai dar em nada, vou coagular e tal, não tem problema. Olha de onde ela está vindo. Veia pericalosa anterior, ela vai chegar aqui, vai se continuar, vai receber uma veia chamada veia paraterminal, que é essa veia aqui da área septal, essa face mais medial, e ela vai dar a veia cerebral anterior. Isso já é parte do sistema profundo, tá? Porque ela vai se unir com a veia cerebral média profunda para dar a basal de Rosenthal. Então, o que acontece? Essa veia aqui pode até aparecer numa dissecção da fissura interhemisférica no aneurisma de Coa, por exemplo. E você vai lá, pega um paciente com HSA, vai lá e coagula essa veia, porque você não quis dissecar, não gastou, não teve paciência para dissecar a veia no aneurisma de Coa, né? E às vezes um HSA ele pode te prejudicar, porque pode o cérebro inchar, o paciente já tem um cérebro que já está doente, né? Então nós temos um prejuízo disso aqui. Então nós temos essas veias mediais frontais, a anterior, a central e a posterior, duas parietais, né? Duas parietais, e três temporais também, veia temporal basal anterior, média e posterior, junto com as veias basais occipitais. E essas veias elas vão drenar justamente para aquele seio tentorial lateral. Pode ir direto para o seu transverso, mas é mais comum elas irem para o seio, seio tentorial lateral. Essas três veias aqui, as veias temporais basais e a veia occipital basal também. Tá? Essa é a superfície medial, mais uma vez. Essas veias são bem inconstantes, na verdade, dessa superfície medial. É até difícil de identificar, mas às vezes elas podem te aparecer na sua cirurgia, né? Aqui tem uma veia paraterminal que vai receber a pericalose e vai dar a continuidade como veia cerebral anterior, que é aquela veiazinha chata que fica em cima do nervo óptico, passando ali na hora que a gente está dissecando a A1 para chegar no aneurisma de Coa, né? Às vezes sangra daquela região, geralmente você pode estar pegando ou a veia cerebral anterior ou uma fronta orbitária, que a gente vai ver mais na frente. Tá? Então, tem essas veias frontais, que a gente já tinha comentado, essa veia central, que se relaciona ao lóbulo paracentral, e essas veias mediais parietais, né? Duas aqui, que vão drenar ou para o seu sagital superior ou para o seu sagital inferior. A pericalosa, ela geralmente drena para o seu sagital inferior e vai acabar indo para o seio reto. Né? Mais uma vez aqui, ó, mostrando bem essa anatomia das veias paraterminais, drenando para a veia cerebral anterior, que passa aqui por cima do nervo óptico, e quando ele recebe a veia cerebral média profunda, ela forma a veia basal de Rosenthal, que isso vocês vão ver na aula de drenagem venosa profunda. Tá? Então, lembrar dessa veia aqui, que ela não é só uma veia que está localizada apenas aqui, é uma veia profunda que vem lá da superfície medial da pericalosa anterior. Todas essas estruturas aqui são drenadas por esta veia, né? Então, às vezes, você tem comunicação com outras veias, que não vai dar nada, mas, às vezes, pode ter algum problema relacionado à coagulação ou sacrifício dessas veias. Na parede inferior, nós temos essas veias temporais basais, que eu tinha comentado com vocês, a anterior, média, posterior, a veia occipital basal. Então, são essas três veias principais aqui, nessa superfície basal. E na região frontal, nós temos a veia frontal polar, que pega essa região do polo frontal, e essas veias orbitárias frontais, uma anterior e uma posterior. Essa posterior, ela pode drenar essas veias frontais orbitárias posteriores. Geralmente, elas drenam para o seio esfenoparietal, ou diretamente para a veia silviana superficial. Então, às vezes, quando você está dissecando a fissura e está vindo uma veia chegando na sua veia silviana superficial, ou às vezes quando você coloca a espátula aqui na superfície orbitária do lobo frontal, tem que ter cuidado com essas veias frontais orbitárias, que você pode pegar alguma delas aqui. E elas drenam uma área importante dessa região fronto-basal aqui, tá? Para não ter nenhuma lesão, infarto venoso frontal, né? Qualquer coisa do tipo. Nessa superfície inferior, né, como eu estava comentando, dessas veias frontais orbitárias posteriores, que drenam para a veia silviana,
né? E a veia frontal polar, que vai pegar essa parte mais anterior ou essas veias frontais orbitárias anteriores também, tá? Aqui mais uma vez mostrando a veia cerebral anterior. E aqui também nós temos aquilo que eu tinha falado para vocês, das veias temporais basais e as veias occipitais, drenando para esses seios tentoriais, né? Então, a tenda do cerebelo, ela tem bastante seio venoso, então tem que ter bastante cuidado com esses seios aqui, ó, temporais basais, o seio tentorial lateral, o seio tentorial medial, só que o seio tentorial medial não vai ter veia daqui. Então, beleza, vou fazer um acesso supratentorial. Eu sei que aqui na face medial não tem tanta veia. Por quê? As veias do seio tentorial medial, elas são as veias que vêm da superfície tentorial do cerebelo, é infratentorial, fossa posterior. Então, não vou ter veia descendo do lobo temporal para cá. Agora, se eu vier mais lateral, eu vou encontrar veias aqui. Então, nessa superfície medial da tenda do cerebelo, as veias vêm de baixo para cima. Nessa parte lateral da tenda do cerebelo, às vezes vem de cima para baixo, tá? Então tem que ter cuidado aqui com essa anatomia. E aqui, ó, vira um corredor cirúrgico importante, ó, para acessar essa região da pineal, né, de esplênio do corpo caloso, toda essa estrutura aqui, você tem um acesso importante para esse corredor cirúrgico, já que você não tem veias em ponte passando aqui, você cria um corredor. Isso aqui é uma animação do Neurosurgical Atlas, vocês devem conhecer, mostrando todas as veias, né? Interessante que o seu sagital superior, ele tem esse lago venoso, tá vendo? E esse lago venoso, o que acontece? Essas veias da superfície lateral do cérebro, geralmente elas não drenam direto para esse lago venoso. Elas passam por baixo do lago venoso, indo para o seu sagital superior. Então, aqui, tá vendo? Essas veias corticais, você pode dissecar mais, pode trabalhar mais, porque elas vão drenar por baixo desse lago venoso. E aqui você consegue ver todas as veias, ó. A veia silviana superficial, recebendo aqui ó, a veia de Labé, uma veia de Trolar aqui, ó, comunicando o sistema sagital superior com a veia silviana superficial, né? Todo o seu sagital superior na sua extensão, até chegar aqui no seio transverso. Uma veia de Labé aqui, outra veia de Labé aqui, ó, chegando para o seio transverso do lado esquerdo, né? Todas as veias frontais, provavelmente aqui é a veia frontal a média, porque chega num ângulo quase 90 graus aqui, né? Então pega essa região mais a porção média do lobo frontal, aqui a veia frontal anterior, média, posterior, né? As veias relacionadas ao sulco central, pré-central, pós-central e as veias parietais posteriores aqui, ó. Então a veia parietal posterior, ela recebe geralmente a veia occipital, então dá para estudando o exemplo que fico mais mostra bem essa relação do lago venoso com essas veias da superfície lateral, né? Essas veias elas drenam por baixo do lago venoso. Então, na hora de dissecar, dá uma olhadinha por baixo, porque elas não vão drenar provavelmente para esse lago venoso. Ou ela drena por baixo dele, ou ela pega um seio meníngeo. Às vezes a meninge tem seios venosos também, tá? Então, aqui, por exemplo, um caso cirúrgico de um cavernoma de giro pré-central, né? Então, isso aqui é o sulco pré-central, esse aqui é o sulco central e aqui é o ômega da mão. Então, aqui, por exemplo, um cavernoma de giro pré-central. Na hora da cirurgia, você vai ter um acesso que é basicamente isso aqui, ó. Pouca coisa, né? Você não vai ver muita estrutura, né? Você vai fazer a estimulação cortical para ver o que é área de mão, o que não é. E você tem que dissecar essas veias para você ganhar o espaço, né? Então, aqui era a área de mão, tudo isso aqui era a área de mão dessa cirurgia. Então, a gente dissecou essa veia, aqui provavelmente a veia do sulco central, né? Achei o ponto onde o cavernoma aflorava, aqui, fiz a estimulação, né? Então, foi meu ponto de entrada. Mas notem que seria muito mais fácil se eu coagulasse essa veia, cortasse essa veia e abrisse um espaço para mim aqui, né? Seria muito mais fácil. Mas o que acontece? Eu estou com um paciente que tem uma lesão no giro pré-central, já está com déficit de mão, eu vou lá e coagulo uma veia que pode estar drenando todo esse giro pré-central, eu posso piorar mais ainda o quadro neurológico dele. Então, quanto mais veias você puder preservar na sua cirurgia, melhor. E aqui você soltando uma veia, você consegue identificar a lesão, o cavernoma consegue ressecar. E lembrar, às vezes, não custa nada você dissecar uma extensão maior da veia. Por quê? Se você disseca só aqui, o que acontece? Você não consegue afastar tanto a veia.
né? Você vai esticar mais a veia. Então, é interessante fazer uma dissecção da veia por uma extensão um pouco maior para você ter mais mobilidade da veia, tá? Então, aqui a ressonância pré, ressonância pós. O paciente melhorou dos déficits, ficou completamente funcional da mão, não teve nenhuma alteração. Aqui, por exemplo, um paciente com aneurisma aqui, ó, do segmento de A1, final de A1 para a coa, né? Então, mais uma vez, aquela anatomia, eu estou com um aneurisma mais ou menos por aqui, ó. Então, o que é que eu vou encontrar de veia? A veia cerebral anterior. E aqui, se vocês notarem, a fissura silviana, quase não tem veia silviana superficial, ó. Quase não tem. Não tem nada, quer dizer. A gente só vai encontrar sistema venoso profundo. Então, um paciente com uma HSA, que não tem drenagem venosa superficial da veia silviana superficial de forma importante, não tem uma veia calibrosa, né? Tem um cérebro que está inchado, né? Pelo aneurisma, pelo sangramento, né? Então, a gente vai, disseca a fissura silviana, a gente já encontra aqui A1, né? E aí, aqui eu já consigo ver o sistema de A1 e A1 do outro lado, coa, aspirando o giro reto aqui, ó, porque o aneurisma estava um pouquinho escondido, a gente aspirou o giro reto. Então, aqui eu tenho um A1, aqui eu tenho uma recorrente de Roebner, e olha o que eu encontro aqui atrás do meu complexo da comunicante anterior. Uma veia que está passando aqui, ó. E o colo do aneurisma está aqui, ó, o aneurisma roto, né? Então, aqui dissecando um dos colos, aqui está A2, A1 do outro lado, do lado direito, A1 do lado esquerdo, A2 do lado esquerdo, A2 do lado direito. Então, aqui a veia cerebral anterior. Como é que eu sei? Eu não estou vendo igual aqui a anatomia do livro. Então, eu dissequei a veia e o clipe vai passar em cima da veia. Eu preservo essa veia e eu consigo clipar o aneurisma, né? Preservando essa veia, né? Por quê? Porque essa veia está drenando estruturas profundas e eu não sei o grau de relevância dessa veia para esse paciente, né? Então, toda a veia cerebral aqui anterior, passando aqui por trás do complexo da comunicante anterior, seguindo A1, vai se juntar lá com a minha veia cerebral média profunda e formar a minha veia basal de Rosenthal, né? Então, essa aqui é a veia cerebral anterior, né? Então, assim, Ana, você não vai ter essa visão anatômica, você precisa entender essa anatomia para quando você for fazer a sua cirurgia, que vai estar com a visão mais restrita, você entender as estruturas que estão passando ali, né? E preservar o máximo possível essas estruturas. Então, aqui, ó, toda a veia cerebral anterior, aneurisma clipado, aqui o saco aneurismático, no fundo, aneurisma roto, e o aneurisma clipado com preservação e o fluxo da veia mantido. Aqui, mais uma vez, alguns pacientes com metástase, né? No caso, essa cirurgia aqui é dessa metástase aqui. Então, note que tem uma veia passando aqui, que é essa veia, né? Essa aqui está localizada, eu estou abrindo aqui o sulco intraparietal. Então, provavelmente, essa veia aqui, que veia é essa? É a minha veia do sulco medial anterior. Então, eu vou desvascularizando o que eu puder, né? Essa do tumor, não tem problema, né? Agora, essa veia daqui, eu preciso preservar, porque ela está drenando toda essa região, provavelmente ela pode ser até uma trolar, pelo calibre dela, né? Ela pode estar drenando do seu sagittal superior até a fissura silviana. Então, a gente disseca essa veia, disseca todo o sulco pós-central, né? Esse aqui é o sulco pós-central, e eu consigo ressecar essa metástase com preservação dessa veia do sulco pós-central. Preservo toda essa drenagem venosa aqui. Então, aqui está a ressonância pós, e vocês notem aqui, ó, sulco central, giro pós-central. Então, todo esse aqui seria o sulco intraparietal que foi dissecado aqui, e a gente ressecou só a lesão metastática. E aí preservou essa veia que estava no sulco pós-central. Acho que o último caso, para mostrar para vocês, por exemplo, um cavernoma da região temporoinsular à esquerda, né? Se vocês notarem, uma lesão que sangrou, o paciente só teve crise convulsiva, linguagem totalmente preservada, né? Tinha uma veia que vinha para cá, nessa região da fissura silviana, e essa aqui é a cirurgia. Então, a visão que você vai ter é uma visão muito restrita, né? Essa aqui é a região parietal, temporal, anterior, posterior, né? Então, vou abrir aqui a fissura silviana. A fissura silviana, na parte mais posterior, ela não é igual lá no anterior, né? Que tem um ponto silviano anterior, você tem mais espaço. Aqui,
é uma área muito menor. Então, é mais difícil de dissecar essa fissura silviana aqui na parte posterior. Então, imagina, estou com uma paciente que tem um cavernoma temporoinsular e eu vou lesar as veias dessa região, eu posso causar um infarto venoso numa paciente que já tem uma lesão potencial de causar déficit neurológico, né? E eu posso agravar mais ainda. Então, a gente abre a fissura silviana com preservação dessas veias, né? Das vias silvianas da via silviana superficial. E lá no começo, se vocês notarem, provavelmente eu estava com labê aqui, ó, que descia para cá. Deixa eu ver se dá para ver aqui. Ó, provavelmente essa aqui é a minha labê, ó. Né? Eu pego toda a fissura silviana e aqui eu tenho a minha labê. Então, eu tenho que ter muito cuidado com essas estruturas, porque eu posso prejudicar a drenagem venosa dessa região. Obviamente que as DVAs associadas, a gente não tinha uma veia aqui, que é uma DVA, que vinha para essa veia silviana superficial, né? Então, essas veias a gente preserva, né? Porque é a drenagem venosa da região do cavernoma. Então, aqui eu estou com minha fissura silviana dissecada, né? Tem toda a superfície do lobo temporal, e aí eu faço uma corticectomia e eu consigo alcançar o cavernoma e fazer a ressecção desse cavernoma aqui, né? Fazer esvaziamento para ganhar mais espaço e a gente consegue ressecar esse cavernoma. O paciente saiu super bem, não teve piora de linguagem, déficit motor, nem nada, né? A gente fez com anestesia geral, não precisa fazer com a paciente acordada. Então, no final, o aspecto cirúrgico, com as veias preservadas, né, e sem causar um infarto venoso, sem causar nenhuma alteração, e aqui a ressonância do pós-operatório. Então, preservei todas as estruturas venosas e não piorei mais ainda a condição do paciente. Então, entender essa anatomia venosa, pessoal, é super importante para a sua programação cirúrgica, para a sua orientação durante a cirurgia, saber o que é anterior, posterior, essas relações. É uma forma elegante de você falar, olha, aqui tem a veia tal, o nome tal, né, do que você falar, corta essa veia aí do frontal, né? Se você falar, tem uma veia silviana superficial, fica mais elegante você falar também, né? E você sabe o que está lidando, você sabe o que aquela veia está drenando e que região do cérebro está drenando. Então, eu acho que a principal mensagem dessa aula, né, óbvio, entender essa drenagem venosa, mas principalmente saber essas relações anatômicas e como usar isso para melhorar a sua cirurgia, tá? Acho que era isso que eu tinha para falar, agradeço aí, se tiverem perguntas podem falar. Bom, doutor Djalma, obrigado pela apresentação. Além de dar uma aula de anatomia, também explicou muito o uso, né, desse conhecimento na nossa prática. E é exatamente isso que importa para a gente, né? Não é uma anatomia pura, não é uma anatomia só descritiva, mas uma anatomia aplicada à neurocirurgia. E é difícil achar uma aula sobre veias, né? Acho que mesmo capítulos de neuroanatomia, de livros de neuroanatomia, muitas vezes não contemplam o assunto veias encefálicas, né? Só tem 3 linhas falando uma variação muito grande, pronto. É basicamente isso, viu, Ribas? Tem no máximo, assim, drena para os seios e pronto. Mas então é uma aula importante para verem, porque realmente não é fácil encontrar uma aula dessas. Tenho certeza que foi trabalhoso juntar todo o material. E parabéns pela aula. Se algum residente ou a doutora Leila também quiser falar alguma coisa. Bom, a ideia é a gente ir expondo os temas, né? A gente vai ter várias aulas. A função, o propósito do Dr. Djalma que era apresentar drenagem superficial. O assunto ainda se continua, porque tem drenagem da fossa posterior e a drenagem profunda do encéfalo. Então, só para vocês verem como o que não tem nem 2, 3 linhas de um livro, dá para fazer, no mínimo, 3 aulas separadas e longas sobre isso, né? Então, é um assunto importante, né? Não só elegante saber o nome das veias, como importante também saber. Era isso que eu ia falar, é de extrema importância na cirurgia, né? É algo que é muito importante e qualquer lesão, na verdade, pode ter uma complicação importante na cirurgia, né? A gente sempre aprende isso, que tentar coagular o mínimo de veias possíveis, né? Que muitas vezes alguns
chefes assim ensinam, pode coagular essa veia, depois a gente vê as complicações, né? E alguns outros, na verdade, já ensinam para a gente exatamente o contrário. Aí põe a culpa no anestesista, aí a Aí põe a anestesista culpa tá no ruim, né? anestesista. O cérebro inchou porque o anestesista não soube anestesiar. Na verdade, foi você que coagulou uma veia que estava... Ou um sangramento pós-operatório, né? Às vezes as pessoas nem percebem que foi porque elas coagularam uma veia, né? Mas, na verdade, é porque teve um sangramento porque você coagulou uma veia. Muitas vezes isso acontece. E é engraçado, né? Quando a gente tá operando na vascular com R5, ele sempre quer coagular logo a veia silviana superficial e cortar. E às vezes você consegue fazer a cirurgia inteira sem precisar cortar a veia. Às vezes você trabalha em cima, embaixo, né? Você consegue trabalhar entre os vasos sem precisar coagular e cortar. E outra coisa que a gente sempre aprende, né, com o Dr. Wayne, não tem como não falar dele, é que para a gente não coagular a veia antes da artéria, né? Sempre coagular a artéria antes, porque a gente coagula a veia e aí sangra, né? É a mesma teoria de quando se opera a MAVE, né? Então, é algo que a gente tem que ter bastante cuidado mesmo. E assim, realmente a gente usa muitas vezes para localizar tumores, né? Como o Djalma falou, isso é muito importante, assim, né? Quando a gente... Porque a gente está sempre acostumado hoje em dia, tem neuronavegador, tem outras coisas para localizar. Mas, independente disso, né, a gente tem shift por conta da abertura da duramata, drenagem de líquor e tal. Então, muitas vezes a veia acaba nos guiando, né? Onde está um tumor, onde está uma metástase, né? Muitas vezes isso ajuda muito a diminuir a manipulação do tecido cerebral. Outra coisa que a gente tem que passar para olhar o exame de ressonância por completo, né? Então, às vezes vai operar um meningioma, o cara olha só o T1 com gadolínio. Não, dá uma olhada no T2 que vai te trazer mais informações. Olha a angiorressonância, olha as artérias, a disposição das veias, das artérias e tudo mais, que ele te traz mais informações. Você vai para a cirurgia com uma outra visão do que você vai encontrar. Isso aí também é uma coisa que vale a pena exercitar, né, na prática aí dos residentes, né? A gente tem que ver a ressonância com atenção, né? Que nem vocês comentaram, muitas vezes a veia pode ser usada como um marco localizatório, né? Se o tumor está à frente ou atrás de uma veia, ou se vai fazer uma trepanação, se você vai fazer essa trepanação em cima dessa veia ou não, você tem que estar atento a isso, principalmente se for das veias mais importantes, como a veia de Labrie, por exemplo. Mas muito bom, muito bom, muito bom, Djalma. Beleza. Gostei aí da aula, tenho certeza que todo mundo gostou também. E a ideia era justamente essa. Obrigado aí pela sua disponibilidade e boa noite aí a todos aí. Obrigada por nos ajudar a retomar as aulas, Djalma. Bom, acho que é uma iniciativa muito legal, né? Porque, putz, isso aí... A gente não tem tempo na residência de estudar muito, né? Trabalha muito, então essas revisões aí dá uma bela ajudada, assim, no dia a dia do residente e tal. Acho que a gente vai pegando muito assim também, e quando vai estudar fica mais fácil, óbvio. Se você tiver um tempinho para conseguir ler, estudar, e realmente tem pouco assunto, são poucas páginas, né, como o Ribas falou, então, mas conseguir estudar, isso aí fica, o upgrade aí de aprendizado é bem importante, né? É isso. Oi. Isso aí, gente. Obrigado. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau. Boa noite a todos.